Muito boa noite a todos. Encontramos-nos aqui para o segundo programa de Confissões à Quarta, onde procuramos dar continuidade a um projeto que iniciamos para preencher esta noite de quarta-feira e levar até todos assuntos de interesse que naturalmente ajudem a perceber, a compreender não só a realidade local, como também a realidade nacional. Depois do primeiro programa temos a oportunidade de entrevistarmos o Dom Manuel Linda. Hoje, neste segundo programa, vamos ter connosco a doutora Joana Antunes. A doutora Joana Dias Antunes é psicóloga e é coordenadora da equipa técnica do CLDS. Licenciada em História da Arte pela Faculdade de Letras do Estado do Porto. Depois também licenciou-se e fez o mestrado integrado em Psicologia, no ramo de especialização de Psicologia Clínica e Saúde, isto na Faculdade de Psicologia e Ciência e Educação do Porto. Desta maneira, a doutora Joana Antunes chega como coordenadora ao CLDS do Centro Social e Paroquial de Alfena, uma Nova Valência, que, para enquadrar, é importante percebermos que o CLDS nasce justamente em 2007. O PNAE, que é o Plano Nacional de Ação para a Inclusão, que foi definido entre 2006 e 2008, definiu realmente um papel prioritário dos municípios na tomada de decisão e de intervenção social. Ora, é justamente nesta iniciativa de intervenção social dos municípios, no qual também se integra o CLDS, do Centro Social e Paroquial de Alfena. Este é justamente designado o CLDS 4G mais social. Importa, para o caso, dizer que o Centro Social e Paroquial de Alfena estreia-se neste âmbito a convite do município de Valongo. E este projeto, que é o projeto CLDS, é financiado pelo Fundo Social Europeu. A entidade promotora do município de Valongo convidou duas entidades. Convidou o Centro Social de Irmesinde e o Centro Social e Paroquial de Alfena. Ora, é justamente desta valência do Centro Social de Alfena que nós agora iremos conversar com a doutora Joana Dias Antunes, a quem eu dou as boas-vindas e agradeço a sua disponibilidade para estar aqui connosco nesta noite. Sra. Doutora, o projeto CLDS 4G mais social, o que é? Como é que podemos explicar esta sigla, que pode parecer um bocadinho complexa, mas é fácil certamente explicar para a sua doutora e será uma ajuda preciosa para quem nos acompanha em casa para poder perceber melhor o que é este projeto. Vamos tentar fazer isto por partes. Portanto, projeto CLDS. O que significa esta sigla? Ok. Então, antes de mais, só agradecer o convite e a oportunidade de divulgarmos o nosso projeto e de falarmos um bocadinho sobre ele. O que significa a sigla CLDS? Contrato Local de Desenvolvimento Social. O que é isto? No fundo, é um projeto de intervenção comunitária. O que é que isto quer dizer? São implementadas uma série de ações que pretendem ter uma ação facilitadora junto da comunidade, junto das pessoas. E, neste caso, das pessoas do território de intervenção que foi atribuído a este CLDS, que são as pessoas de Alfena, residentes em Alfena, Campo e Sobrado, nestas três freguesias. Muito bem. Depois do CLDS, encontramos o 4G. Isto pode ser confundido com a rede de internet. Não tem nada a ver com isso, pois não? Não tem nada a ver com a rede de internet. Tem a ver com ser a quarta geração destes projetos de contrato local de desenvolvimento social. Ou seja, já houve 3 edições antes desta, embora esta valência coordenada pelo Centro Social e Paroquial de Alfena seja estreia para o Centro Social, já existiram outras edições previamente a funcionar no Conselho com esta mesma missão comunitária. A lógica é a mesma, embora hajam algumas diferenças de geração para geração. Porque há aqui uma lógica que é uma lógica de eixos, e naturalmente que os eixos também vão variando conforme aquilo que é a intervenção e a necessidade que os próprios que são definidos e que depois os municípios trabalham. Portanto, mas estávamos no 4G, passámos aí, é a quarta geração, realmente quando falei há bocadinho do Plano Nacional
de intervenção, evidentemente que começando em 2007, desde aí até agora é a quarta geração do CLDS. Encontramos também a sigla Mais Social. Ora, este Mais Social pode também suscitar alguma curiosidade e até alguma dúvida, não é verdade? Sim. O Mais Social é o nome do nosso projeto, do projeto que é coordenado pelo Centro Social Paroquial de Alfena. E porquê é que nós escolhemos este nome? Para traduzir, no fundo, duas ideias fundamentais que são características deste projeto. Por um lado, a questão da missão social, não é? Alinhada também até com os valores de responsabilidade social que o Centro Social e Paroquial de Alfena subscreve, mas também que é uma característica destes projetos. Portanto, são projetos de intervenção social para promover portanto, melhorias e facilitar a vida das pessoas nas comunidades, em proximidade com as comunidades. E daí a designação mais social, ou seja, mais centrada na pessoa, mais com as pessoas na comunidade. E depois, como nós trabalhamos as freguesias de Sobrado, Campo e Alfena, as iniciais destas freguesias estão contidas na palavra social, fazem parte desta palavra. Muito bem. Portanto, o social é Sobrado, Campo e Alfena. Alfena, exatamente. Portanto, no fundo temos então o CLDS 4G mais social. Depois de explicarmos um pouco melhor esta questão da sigla, que no fundo define o projeto e diz qual é a orientação e a identidade do projeto, vamos entrar um bocadinho naquilo que é o projeto, naquilo que ele trabalha, naquilo que ele trata, naquilo que ele propõe justamente para as pessoas. Quais são os objetivos deste projeto? E de que forma é que estão a apoiar as pessoas neste momento? No fundo, duas perguntas que têm a ver com o cerne do projeto que nós estamos a desenvolver. Porque também a doutora Joana está a coordenar uma equipa com mais duas pessoas. Exatamente. Portanto, o objetivo principal deste projeto é um objetivo preventivo, a prevenção da vulnerabilidade, todas as situações de vulnerabilidade que já vamos detalhar um bocadinho mais daqui a um bocadinho, mas, portanto, o objetivo principal é a prevenção da vulnerabilidade e da exclusão social. Como é que nós vamos cumprir este objetivo? Formalmente, nós temos um plano de ação que é estruturado nesses eixos e que prevê uma série de atividades ao longo da duração deste projeto, que irá terminar, portanto, em julho de 2023, portanto, tem a duração de 36 meses. Só uma questão, este problema da pandemia, nós sabemos que atrasou um pouco o andamento das coisas. Isto também provavelmente vai empurrar um bocadinho mais para a frente a conclusão dos trabalhos. Este prazo que eu falei até julho prevê um bocadinho já o atraso que tivemos no início por conta de ter acontecido este imprevisto. Vamos ver se não há mais atrasos, esperemos que não. Mas, como eu estava a referir, portanto, nós temos este objetivo central, temos este plano de ação, mas no fundo há aqui duas linhas fundamentais para cumprirmos este objetivo. Uma tem a ver com melhorar as condições de empregabilidade das pessoas que residem nas freguesias de Alfena, Campo e Sobrado, e a outra será uma vertente mais de promoção de competências pessoais, sociais, relacionais, familiares, parentais, mas, portanto, fornecer ferramentas às pessoas exatamente para ir ao encontro destes dois objetivos, deste objetivo da prevenção da vulnerabilidade. Quer dizer que isto obriga, ou não, convida um trabalho muito direto com as pessoas. De atendimento, de conversa, de abordagem e de certa forma, de uma monitorização daquilo que são as vulnerabilidades de cada pessoa em si. Exatamente. Nós operacionalizamos estas atividades em 4 grandes áreas de atuação, assim para falar de uma forma mais simples, não é? Que se constituem como serviços prestados à população destas freguesias, serviços totalmente gratuitos, não é? À comunidade, e em proximidade, ou seja, nós
vamos perto de cada uma destas Doutora, freguesias. falou de 4 áreas, não é? 4 áreas. Quais são as 4 áreas? As 4 áreas de atuação, nós designamos espaços ou valências, são o mais emprego, mais empreendedorismo, mais família e mais cidadania. 4 áreas de intervenção onde vão trabalhar diretamente com as pessoas. Então vamos ver. Falou-me do mais emprego, mais empreendedorismo, mais família e mais cidadania, certo? Em cada uma delas, nesta área de atuação do mais emprego, o que é que pode especificar? Qual é o trabalho concreto com as pessoas? Sim. Na área do mais emprego, nós temos várias atividades previstas que contemplam quer um trabalho com grupos para motivação de procura ativa de emprego, mas também temos um gabinete de atendimento individualizado, que é o GO, Gabinete de Oportunidades, em que nós fazemos um acompanhamento altamente individualizado à pessoa que está à procura de emprego ou desempregado ou noutra situação, e em que fazemos o acompanhamento. Sim, mas isto então também supõe uma intervenção, uma abordagem ao tecido empresarial. Exatamente. Nós temos estas duas valências na área mais emprego. Uma é o acompanhamento dos candidatos, em que nós vamos fazer a tal mentoria ao candidato e que pode passar por múltiplas questões, desde apoiar, e é conforme a necessidade específica daquela pessoa. Por isso é que nós dizemos que é individualizado, é à medida daquilo que a pessoa precisa. Pode ser informar das ofertas disponíveis, mas também pode ser apoiar na melhoria do currículo, pode ser treinar estratégias para uma entrevista ou como abordar determinada entidade que a pessoa tenha interesse, fornecer informação, por exemplo, e isto é muito importante, sobre os apoios disponíveis à contratação agora, não é? Porque estes apoios estão sempre a mudar e que isso é uma mais-valia para o candidato e que nos diferencia em relação a outras ofertas, porque e que diferencia nós, quer dizer, o candidato, porque a pessoa que vai a uma entrevista e que chega à entidade empregadora, potencial empregador, com esta informação toda, valoriza a sua candidatura. As entidades valorizam um candidato que chega informado, que sabe, não é, dos apoios que existem. Portanto, nós temos esta vertente muito individualizada no Gabinete de Oportunidades e faz-se uma correspondência muito detalhada do perfil do candidato com as ofertas que existem. E depois temos essa outra vertente que o Sr. Padre já vai falar, de também termos um programa de sensibilização empresarial. Ou seja, nós também estamos a trabalhar com as empresas, a fazer esse mesmo trabalho de informar dos apoios, dos incentivos que existem, por exemplo, à contratação. E até apoiar as entidades empregadoras ou os empresários que possam até ter interesse em submeter uma candidatura a esses apoios e estejam com alguma dificuldade, e nós em determinadas candidaturas também podemos prestar esse apoio. O Centro de Emprego também intervém nesta área? O Centro de Emprego não intervém diretamente connosco. É? Nós somos uma espécie de, fazemos uma mentoria, um acompanhamento individualizado do candidato. Muito bem. Vou falar um bocadinho desse gabinete, do GO, não é? Que é o Gabinete de Oportunidades, e realmente neste escrutínio, no fundo neste rastreio que se vai fazendo destas fragilidades, certamente descobrimos que, apesar de estarmos numa época com tanta informação, com tanto acesso, há muito desconhecimento das oportunidades. Certamente, há muita informação que depois não é assimilada, não é captada, não é percepcionada por quem está nessa zona de desemprego, nessa zona difícil. Não sei se isto também acontece. Pode acontecer, é verdade que estamos num momento muito difícil em que sabemos que há dificuldade em haver oportunidades para todos, mas também às vezes acontece que o candidato aproxima-se ou faz a sua candidatura de uma forma que não o valoriza às vezes, e o que pode fazer a diferença numa pilha de currículos, porque nós sabemos que, como não há muitas ofertas, quando existem ofertas as entidades são inundadas muitas vezes com currículos.
O que faz a diferença é de facto essa preparação, e um bom acompanhamento pode fazer a diferença, ainda mais se este serviço individualizado é inteiramente gratuito, as pessoas têm que beneficiar disto, não é? E aproveitar esta oportunidade. Exatamente. Depois, mais emprego, ok, mais empreendedorismo. Qual é a novidade desta área de atuação? O empreendedorismo, aqui nós temos dois destinatários diferentes, digamos assim. Temos um que vem muito associado ao mais emprego, portanto estas áreas estão todas interrelacionadas, não é? Aqui o mais empreendedorismo, muito relacionado para os destinatários que queiram criar o seu próprio emprego, que queiram criar um projeto... Então, uma empresa. Exatamente, neste sentido, mas também dirigido aos jovens que estão no ensino secundário. Também temos esta valência no espaço do empreendedorismo, ou seja, nós vamos desenvolver uma série de ações ao longo destes 3 anos para fornecer ferramentas, competências aos jovens dentro desta área do empreendedorismo, que acreditamos também que isso pode vir a ser útil no futuro destes jovens, não é? Quando se tornarem adultos, terem mais uma ferramenta na sua caixa de ferramentas no acesso ao mercado de trabalho, oportunidades, seja no que for, porque o empreendedorismo também pode ser muito mais além do que criar uma empresa ou um negócio, pode ser na própria empresa onde se trabalha, portanto há muitas vertentes. E crescer. Então quer dizer que, de alguma forma, estas duas áreas de atuação estão ligadas ao eixo empregabilidade, portanto, eixo mais emprego. Exatamente. E não esquecendo a questão da formação e qualificação, que também é crucial no nosso território, fornecer competências e também informar as pessoas de ofertas de formação e de qualificação que possam vir a enriquecê-las. Muito bem. Avançando, estamos nas duas áreas de atuação, temos agora mais cidadania. Ora bem, o que é que trazemos de novo aqui nesta área? O Mais Cidadania é um espaço onde o nosso grande objetivo é eliminar as barreiras que podem existir para as pessoas acederem a todo o tipo de questões que estão relacionadas com os direitos e o exercício da cidadania. O que é que isto quer dizer? Pode ser as mais variadas coisas. Que barreiras são essas? Uma barreira é nós termos, por exemplo, que para aceder a uma receita ter que ir ao portal da saúde, por exemplo, mas não temos a chave móvel digital, que agora começa a ser implementada e toda a gente tem que quase ter. Ou, por exemplo, queremos alterar a morada do cartão do cidadão e estamos com dificuldades em fazer o agendamento, ou porque não temos computador, ou porque o computador está avariado, ou porque não consigo perceber muito bem como é que aquilo funciona. E nós aqui tentamos desbloquear a situação e ajudar dentro daquilo que nos é possível, o mais possível este tipo de acessos, por exemplo, aos serviços públicos online, mas em todas estas questões que têm a ver com a cidadania. Okay. Do que está ao nosso alcance, e quando não conseguimos, porque há certas competências que nós também não temos, tentamos encaminhar e facilitar, porque nós também temos uma série de parcerias e como temos esta ligação ao município, à ação social, portanto nós também temos aqui esta facilidade de pôr em contacto, tentar encaminhar e tentar resolver o problema da pessoa. Muito bem. A última área de atuação é a área mais família. Exatamente. Então, o que é que trazemos de novo também aqui? O que trazemos de novo na área mais família é um apoio, mais uma vez, individualizado, que é feito por uma psicóloga, em que são acompanhadas questões mais relacionadas com a promoção de competências, por exemplo, na parentalidade e todas as questões em volta da parentalidade, que às vezes implicam lidar com estratégias para lidar com comportamentos difíceis, ou com birras, ou com insucesso escolar, mas também as questões de promoção de competências para a resolução de conflitos, que por vezes acontecem, não é? No seio familiar ou no seio de um casal, tem mais a ver com esta dimensão
familiar ou da vivência mais porque aqui pessoal. peço desculpa de interromper, aqui um outro eixo, e portanto nós não entramos um pouco por aí para não ser uma linguagem demasiado técnica e não amassar as pessoas que estão lá em casa, que nos acompanham, e que até também queria, antes de passar para essa questão, e quando especificando aqui um pequeno pormenor, queria dizer que também estamos disponíveis para receber alguma pergunta que as pessoas que estão em casa possam colocar, no fundo para ver esclarecido algum ponto de vista, alguma situação, porque também queremos de alguma forma dar espaço para isso. Esta interação, portanto, não disse isto há bocado, mas a doutora Joana, nós também estamos um pouco disponíveis para receber das pessoas que nos estão a acompanhar alguma pergunta que, evidentemente, depois será colocada à sua altura. Mas, pegando um pouco nesta área, para depois avançarmos um bocadinho, portanto, falávamos há bocado dos dois eixos, o emprego e a prevenção da pobreza infantil. Portanto, nós tínhamos esse eixo. A questão de mais família está especificamente dentro desta área, da prevenção, do trabalho com a família. Sim, é um investimento na redução do risco, da vulnerabilidade na área das famílias e das crianças, não é? No fundo, também não esquecendo, também temos essa atividade prevista de integrar ou crianças que estão em situação de abandono escolar ou que estão no limite de integrar em atividades recreativas, em atividades culturais, portanto também temos essa dimensão. Não fiz referência também há pouco, e é preciso também referi-lo, que todas estas atividades são dinamizadas por esta equipa, sendo que é uma equipa qualificada nestas áreas de intervenção e que está, portanto, muito formada para trabalhar estas temáticas. No eixo do emprego nós temos a técnica superior que está sobretudo com esta área, tem uma formação especializada nas questões da psicologia do trabalho, na gestão dos recursos humanos, tem uma vasta experiência Se quiser pode apresentar aqui, eu sou a doutora Joana Dias Antunes, é a coordenadora. Exatamente. Como disse há bocado, é formada em psicologia clínica, portanto, tem esta área de intervenção. Mas temos mais duas pessoas que constituem a equipa. Como estava a dizer, temos a doutora Emília Gilgo, que está nesta área sobretudo do emprego e também da cidadania, mas que tem este currículo e que já tem uma vasta experiência nesta área do emprego. E depois temos a doutora Marta Luís, está mais vocacionada então para a intervenção com as famílias, não é? Psicóloga, que faz este apoio psicossocial e que também tem bastante experiência nesta área da intervenção familiar, parental. Muito bem. Doutora, tendo em conta tudo isto que nos foi falando, nós ao ouvirmos esta explicação, de alguma forma podemos pensar que há aqui aspectos que tocam outros projetos, são quase parecidos com os projetos. No fundo, de uma forma muito sumária, o que é que diferencia este projeto dos restantes projetos sociais e comunitários disponíveis? O que é específico? O que é que diferencia? Uma das questões que também do meu ponto de vista nos diferencia, e já fui falando um bocadinho, é esta intervenção mais individualizada, não é? Nós não temos aquele constrangimento rígido temporal, não é? Podemos estar ali a tentar desbloquear. Temos também esta valência de conseguirmos articular, encaminhar, porque temos esta rede de contactos. Por exemplo, se estamos numa intervenção ao nível do apoio das famílias, se nos apercebemos de alguma necessidade de emergência social, nós temos uma parceria articulada, quer com o município, com a ação social que existe nas freguesias de Alfena, de Campo e Sobrado, e conseguimos mobilizar também esta rede. Temos, agora puxando a brasa à nossa sardinha, uma equipa altamente qualificada e muito envolvida com as questões sociais e, portanto, que dá... E motivada, estão motivados para este trabalho, estão animados. Estamos muito motivadas e muito envolvidas. Até porque nós estamos num contexto difícil, não é? Portanto, curiosamente, este projeto foi apresentado ainda antes da pandemia e quando é colocado em ação, aparece-nos a pandemia que provavelmente nestas áreas de intervenção ainda
superou Exatamente. em fragilidade, ou seja, ampliou as fragilidades. Este projeto, neste momento, é ainda mais pertinente, não é? Porque nós temos aqui estas problemáticas todas em agravamento. Mais não é? pertinente e mais urgente em trabalhar. Muito bem. O tempo corre. Não sei se corre a nosso favor ou corre contra nós, não importa aqui, porque senão vamos fazer aqui um inquérito. Não sei se há alguma pergunta que nos foi colocada, não há. Entretanto, vamos passar para algumas questões finais que eu gostaria que procurássemos uma resposta mais direta, sem... Ok. O CLDS integra o Centro Social e Paroquial da Alfena para uma intervenção mais social? Sem dúvida. O CLDS é um projeto de proximidade à comunidade. Nós temos pontos de atendimento perto das pessoas nas freguesias de Alfena, Sim. Campo e Sobrado. Muito bem. Temos então aí pontos de intervenção, pontos de contacto, pontos de, no fundo, proximidade com estas freguesias. Das pessoas que nos ouvem, e que nós não sabemos quem são, mas que certamente hão de ouvir e ver, quem pode beneficiar dos vossos serviços? Ok. População residente nas freguesias de Alfena, Campo e Sobrado e o tecido empresarial local. Muito bem. Especificamente esses. De forma rápida, 3 palavras para descrever a ação da equipa técnica CLDS mais social. 3 palavras: inclusão, facilitação, aceitação. A inclusão, que é uma palavra que naturalmente que existe e que é o princípio e a gênese desde 2007, quando o PNAE foi definido. Doutora, a finalizar, uma mensagem para o nosso auditório que nos acompanha, uma mensagem para todos eles. Antes de mais, agradecer por nos estarem a acompanhar, por nos estarem a ouvir e um convite para visitarem a nossa página, quem está a ver, visitar a nossa página de Facebook, CLDS 4G Social, partilharem com pessoas que achem que podem beneficiar, estão lá os nossos contactos, podem telefonar, podem mandar um e-mail, façam-nos chegar as questões e agendem os atendimentos. O atendimento é totalmente gratuito, só têm que contactar, que visitar e que partilhar. Só repetindo, então, qual é a página? A página do Facebook é CLDS 4G Social. Muito bem. Temos então, também, através da página do Facebook do Centro Social e Paroquial de Alfena. Mas temos depois uma página específica onde Exatamente. Tudo isto está apresentado. Naturalmente, estamos a terminar. Como ouvíamos a doutora Joana Dias Antunes, fundadora do projeto CLDS 4G mais social do Centro Social e Paroquial de Alfena, temos uma equipa de 3 pessoas altamente qualificada para acompanhar nestas áreas de intervenção, para naturalmente ajudar a valorizar as pessoas, a atingir e a aproveitar as oportunidades e, no fundo, também a suplantar as fragilidades que naturalmente existem e que estou convencido que esta pandemia trouxe ainda mais e, sobretudo, ampliou e tornou mais difícil. No entanto, é também nas dificuldades que se vê a competência e a qualidade das pessoas e, por isso, esta equipa altamente qualificada está cá para isso. Mesmo a terminar, portanto, agradeço à sua doutora, a sua disponibilidade, muito obrigado. Agradeço também a atenção de todos quanto nos acompanharam. E antes de terminar mesmo, quero apenas dizer que no dia 14 de outubro, às 21h30, teremos o nosso terceiro momento, que neste caso nós iremos falar sobre a escola, a abertura da escola e todos os problemas associados à abertura das escolas neste tempo tão difícil de pandemia. Portanto, um exercício exigente e que certamente encontramos aqui um auditório muito interessado, porque isto mexe com as nossas vidas, tem realmente um impacto muito grande e estamos todos expectantes para ver como se vai desenrolar este início de ano escolar, porque estamos preocupados com as nossas crianças, com os nossos jovens, porque a educação é sem dúvida uma área importante e que as fragilidades da educação depois degeneram as fragilidades que fomos abordando aqui e que depois exigem e necessitam de equipas técnicas para poder resolver. Teremos, e falta este apontamento, que sei que estão todos curiosos, nós vamos ter connosco a doutora
Felizvina, que é a diretora do Movimento de Escolas de Alfena. Portanto, nada melhor do que ela para nos explicar como está a decorrer, quais são as expectativas, as dificuldades e, no fundo, para poder esclarecer e sensibilizar a nossa população de Alfena. Portanto, contamos convosco para dia 14, às 21h30. Muito obrigado pelo vosso acompanhamento. Espero que tenha sido de vosso agrado. Quero apenas dizer que depois, na próxima oportunidade, estamos realmente abertos à interação das pessoas que estão em casa, com perguntas que podem ser feitas diretamente e no futuro iremos criar também um e-mail para que possam até com antecedência enviar as questões que naturalmente depois possam gostar de ver respondidas. Da minha parte, termino. Agradeço a vossa atenção, também agradecimento à equipa que nos acompanhou para produzir esta Confissões à Quarta. Até à próxima.